Olá, bem-vindo ao canal Marcos Horácio e a gente está aqui hoje para falar sobre um livro sobre marfins no Império Português. Para isso, o convidado melhor impossível é o professor Dr. Jorge Lúzio, que é um especialista na área e ele estuda a questão da circulação do marfim entre Brasil, África e Ásia no período colonial. Vamos lá, Jorge, vamos conversar sobre isso com um assunto espinhoso, porque o que ele tem de bonito, ele tem uma série de desafios. Qual é o desafio de pensar ou estudar a arte em marfim? Marcos, como pesquisador, eu me deparei com duas realidades. Na primeira delas, eu encontro uma matéria-prima, né, que circula já no Mediterrâneo e do Índico desde a Antiguidade, uma matéria-prima extraída, né, dos animais das manadas africanas. A presa de marfim, no primeiro momento, ela é proveniente basicamente do continente africano, embora na Ásia a gente tenha também, na antiguidade, polos de produção e circulação de manufaturados de marfim, no sul da Ásia, no sudeste asiático. Mas me deparei com esse desafio, que era observar o objeto manufaturado, né, no contexto em que eu trabalho, séculos 17 e 18, falando de arte colonial, né, mas há uma outra realidade, que é pensar nos desdobramentos desses processos. Veja, você já tem produção de manufaturados em marfim na Europa, na França, nos Países Baixos, no século XIII. Mas a partir do século XVIII, com toda a movimentação, né, dos impérios ibéricos, Portugal e Espanha disseminaram, né, produtos de marfim, basicamente objetos artísticos, que tinham como destino o mercado europeu, mas que, em função das redes, das trocas, né, mercantis, circulam, inclusive, por toda a América Latina. Esses objetos, então, nos revelam duas realidades. Na primeira delas, o objeto em si, né, como cultura material, como um produto que traz não só todo um conhecimento técnico e estético, mas, sobretudo, o fato de compreender que trata-se de uma matéria-prima que está entre as mais rentáveis na balança da economia colonial. Portanto, o marfim, no contexto da circulação do Império Português, também do Império Hispânico, ele é um produto muito rentável. Sim. E isso, na verdade, potencializa todo o rendimento, toda essa economia mundo, né, centralizada nos impérios europeus, claro. Como que fica a nossa questão de olhar para isso? Porque a gente está no mundo contemporâneo, com outras demandas, outras questões. Isso envolve, né, uma questão que a gente tem, que são os abates dos animais. Como é que a gente fica no estudo disso? Aqui encontra-se, então, o meu segundo desafio como pesquisador, que foi pensar essa outra realidade que o marfim, como uma categoria histórica, né, nos impõe. Uma coisa é pensar o objeto, a circulação, o manufaturado numa economia mundo. Uma outra realidade é pensar nos efeitos que o sistema colonial produz quando se apropria de toda uma tradição ancestral, né, presente em África e em Ásia, e torna os objetos de marfim, né, numa crescente circulação, numa crescente demanda, que faz com que cheguemos ao século XIX e no século XX com um contínuo movimento comercial, né, que vai determinar o crescimento dos crimes ambientais, da matança dos animais. Vale lembrar, Marcos, que a produção, a caça com esses fins, né, e a produção de objetos em marfim, ela já está internacionalmente proibida, né, desde os anos 80, mas ainda hoje existe toda uma rede ilegal, um mercado negro, né, que atende essas demandas paralelas. Sim. E aí é importante compreendermos que são coisas distintas. Uma coisa é observar, fundamental. Uma coisa é você ter essa consciência de uma história ambiental pós-colonial, que está pensando nos efeitos, né, de todos esses processos de uma economia mundo, né? E outra coisa é observar a obra de arte em si.
E por que ela é rica do ponto de vista técnico e estético? Porque a presa proporciona um entalhe e um efeito plástico simétrico que nenhum outro material produz, Marcos. Sim. E aí é interessante notar como, desde a antiguidade, esses povos afroasiáticos, né, já compreendiam, e daí a riqueza dos seus objetos. Sim. Foram joias, talheres, objetos de uso cotidiano, de uso litúrgico, que no contexto colonial se tornam basicamente iconografias, né? Perfeito. Iconografias que reproduzem todo um conjunto, né? Dos santos católicos, todo um conjunto dos personagens que vão para o projeto colonial, Sim, né? perfeito. Atender às demandas da evangelização em Ásia, em África, não deixando de ser também, claro, né, objetos de luxo consumidos na Europa e mesmo nas Américas. Então vamos pensar, eu quero que a gente deixe bem claro aqui, né, hoje. Para quem quer estudar esse assunto, para quem quer pensar mais sobre a questão do marfim na arte, né, porque ele depois se torna, que é o caso que você estuda, ele é um objeto de cultura, ele é um objeto, né, de produção material de uma determinada cultura que diz muito daqueles povos, né, e que é aproveitado pelo sistema como um todo. A gente está falando do capitalismo. A gente precisa ter bem claro essa divisão do que é a nossa demanda hoje, né, em relação a isso, e a questão do passado, de como que era. Então, Jorge, me fale um pouco mais sobre isso. O que era retirar, primeiro, de onde vem esse marfim e o que era a extração desse marfim lá. E, de novo, para a gente pensar o que é a gente olhar para isso hoje, e pensando hoje nas questões ecológicas. Então, assim, o pesquisador que comece agora, se alguém está estudando sobre isso, quais são esses dois pés que ele precisa ter nessa pesquisa? Marcos, inicialmente é preciso compreender os contextos, né? Se formos para as sociedades africanas e asiáticas, a caça ela está lá nos mitos fundadores dessas sociedades. Existe um rito que começa na caça propriamente dita, a extração, falando do marfim, né, da presa. Todo esse processo ele precisa ser compreendido por essa dimensão interdisciplinar, né? É uma reflexão que é histórica, que é antropológica, que é filosófica, porque é uma realidade complexa, né, que demanda esses vieses, porque são objetos e contextos muito específicos, né? E aí não podemos ser etnocêntricos nem anacrônicos. Então, como naqueles contextos, né, esses processos acontecem. E uma outra coisa é, então, pensar essa realidade paralela, né? Que são as consequências, já por conta, né, do capitalismo do século XIX e do século XX, tudo aquilo que outrora era ancestral, que passava por todo um rito, né, que traz a reprodução do mito, e que agora é banalizado, porque a vida do animal foi banalizada no massacre, no abate proibido, né? Mas você tem... É preciso ter muito claro isso, né? Que há aqui uma questão que precisa ser teoricamente bem fundamentada, até para que você possa ter todo um engajamento a favor, em prol da defesa dos animais. Então, nós somos defensores desta perspectiva, né? Que tenhamos políticas efetivas de preservação ambiental, de um debate interdisciplinar, né, onde a arte colonial, os manufaturados possam nos auxiliar a fazer desta discussão, né, uma reflexão profícua que traga realmente uma análise, enfim, que atenda, né, todas as demandas que todos nós buscamos. Só para concluir, complementando a resposta, Marcos, é importante dizer que há hoje um projeto que estuda o marfim africano, né, a partir de um intercâmbio entre o Centro de História da Universidade de Lisboa, né, e o Centro de Estudos Africanos da Universidade Federal de Minas Gerais. Portanto, os pesquisadores estão debatendo-se, né, permanentemente, né, sobre todos os desafios que esses estudos nos trazem. E aí é nisso que eu quero entrar agora. Então, assim, o marfim tem um papel importante quando a gente pensa no comércio português, quando a gente pensa no que foram essas colônias portuguesas. Pode ser até um objeto para a gente pensar na união e, claro, e como essa cultura circula. Eu queria que você me falasse um pouco qual foi o uso religioso dessas peças, como elas circulam e o que elas representam.
Isso é fascinante estudar, Marcos. Há toda uma iconografia. Com a chegada dos portugueses na Índia, né, que é o ponto de partida para todo o processo de colonização da Ásia, e aí vamos falar de uma Ásia portuguesa, né, pensando na sede do Império em Goa, você tem uma produção iconográfica que é desenvolvida a partir de artistas locais, né, indianos, hindus e muçulmanos, que já produziam, como falava antes, né, por conta de toda uma tradição anterior à chegada dos europeus, esculturas, objetos em marfim. Essa iconografia, já bastante conhecida e difundida na Europa, até pelo contexto do Concílio de Trento, né, onde você tem toda a propagação das imagens, das iconografias, como estratégias e mecanismos de evangelização, de catequese. Essa iconografia no Oriente, no Marfim, encontra a matéria-prima ideal justamente por possibilitar uma expressividade, uma plástica que reforça o discurso de evangelização. Então, Perfeito. Toda a arte colonial, por exemplo, produzida na Índia portuguesa, né, referentes às imagens de Nossa Senhora, às várias imagens do Menino Jesus ao crucificado, né, e dos santos vinculados às ordens missionárias no Oriente, elas são impregnadas desta mensagem de evangelização. Então, você tem uma plasticidade que evoca a devoção, a piedade e, sobretudo, Marcos, a conversão, que é o propósito, né? Então, as imagens também atendem, têm essa função de promover a evangelização e efetivação da conversão, do projeto da conquista, né, nos espaços orientais. Então, assim, é um universo perfeito para a gente entender o encontro dessas culturas. Sem dúvida, sem dúvida. Então, uma coisa, por exemplo, que me chama muita atenção, assim, quando eu vejo aquelas imagens da Maria Madalena. Qual a importância dela nesse momento e como que eu posso enxergar esse encontro de culturas numa imagem tão singela, por exemplo, como essa? Veja bem, Marcos, são muitas as representações de Nossa Senhora, dos santos, né, de Jesus, como acabei de te falar. Mas a imagem da Maria Madalena é bastante emblemática, porque ela polariza a questão do feminino no universo cristão com Nossa Senhora, né? Como os dois personagens que atendem esse propósito da conversão, falando agora já numa perspectiva da mulher hindu, falando da Índia portuguesa. E a Maria Madalena, a sua geografia é extremamente ampla e com muitas hipóteses e muitas leituras, mas em todas essas leituras há algo predominante, que é a conversão, né, de uma mulher dita do pecado e que passa, né, a ter a mensagem do Cristo como centro da sua vida. Isso é o que se espera, né, da mulher não católica. Então, a história e a imagem, né, da Maria Madalena, né, agora, outrora arrependida e agora convicta, o mito, a discussão, ela atende esse propósito, até porque você tem grupos, castas, né, de mulheres autônomas, né, com representação política, ativas naquele universo, e que são um desafio para os colonizadores. E como que fica a iconografia dessa imagem de Maria Madalena nesse universo? É curioso, porque ela tem algo, assim como as demais iconografias, influências, confluências e interações estéticas e míticas, né, dos dois conjuntos, das duas tradições, né, a tradição cristã e a tradição hindu. Vamos falar do universo hindu. Então você tem, por exemplo, aquilo que alguns pesquisadores chamam de toda uma imagem híbrida, né? Um hibridismo. É curioso porque a Madalena ela aparece tanto dentro dessa concepção mais eurocêntrica, né? A mulher convertida, que agora é discípula do mestre, né? Piedosa, mas você tem também uma mulher legítima, né, sem todo um discurso, né, de devoção. Assim como tem também, portanto, são representações, né, do corpo feminino, de uma expressividade autenticamente feminina, né, distantes daquilo que se chama de santidade.
Agora, há algo muito interessante, Marcos, que é observar, por exemplo, algumas iconografias onde a Maria Madalena aparece deitada aos pés da cruz, né, em contemplação, com todo um corpo reproduzindo a mesma imagem, né, a mesma simbologia do Vishnu Narayana, né, a segunda pessoa da tríade hindu, o deus Vishnu, que num dos mitos, após, né, a criação, o mundo foi criado por Brahma dentro dessa perspectiva. Vishnu é o preservador, Shiva o transformador. Mas o próprio Brahma teria saído da criação do Vishnu. E aí o Vishnu Narayana se deita, o corpo estendido, né, tem o dorso e a cabeça apoiado sobre a mão direita e contempla, né, toda a existência. Essa imagem é reproduzida no Siddhartha Gautama, o Buda, né, no Sudeste Asiático, é muito comum a gente encontrar nos templos da Tailândia, a imagem de Buda reproduzindo esse mesmo sentido da contemplação. E, para nossa surpresa e deleite, a Madalena também foi esculpida assim, né? Contemplando ou meditando, né? A partir da mensagem do seu mestre, o que prova e ilustra um pouco do que você acaba de nos colocar. O encontro, né? Os diálogos, as confluências dessas matrizes, né? Dessas tradições. Jorge, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Vocês estão vendo o quanto os assuntos do canal eles estão se expandindo. A gente tem, né, um dos ramos é a gente discutir as vidas da arte sacra. Hoje a gente já conversou sobre a Maria Madalena, a gente conversou sobre a questão do marfim, a gente falou de história e a nossa intenção é continuar exatamente assim. Então, para isso, eu espero o seu like, os seus comentários, as suas questões e principalmente se inscreva no canal. Muito obrigado. Não se esqueça que a nossa referência hoje é esse livro aqui, Marfins no Império Português. A gente está vendo para todos os caminhos que ele pode nos levar e os nossos assuntos aqui, os nossos temas só tendem a se expandir muito mais. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo episódio.